A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Aqui quem vos cumprimenta é sua irmã Tamires. Louvado seja Deus, serva do Deus Altíssimo, perseverando na santa doutrina de Deus. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, senti de gravar esse áudio, louvado seja Deus, e eu quero estar falando com os irmãos, principalmente para as irmãs. Louvado seja Deus que está perseverando, que está buscando a santidade, que está buscando andar na doutrina santa do Senhor. Minhas amadas irmãs, sei que não é fácil. Quando nós estamos buscando andar na santidade, quando nós escolhemos servir a Cristo, somente a agradar a Ele, o nosso Senhor. Nós, minhas irmãs, recebemos crítica, somos humilhadas pela maneira de nós ser. Somos humilhadas, minhas irmãs, por nós sermos assim, natural. O natural, lindo, perfeito que Deus deixou. O homem, o inimigo, ele quer enganar muitos. Ele quer tirar aquilo que Deus deixou. Ele quer desmanchar o natural do nosso Senhor. Se Deus nos deixou assim, temos que ser assim. Mas o inimigo, ele não conforma, ele não aceita por nós ser assim, do jeito que Deus agrada. Meus irmãos, em Gênesis 1, versículo 27, está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem e mulher. Mulher os criou. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele criou o homem. E da costela do homem, de Adão, Ele fez a mulher, Eva. O Senhor nosso Deus, Ele fez a imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E o inimigo, por não satisfeito, por Deus ter deixado o homem e a mulher com a imagem e semelhança do Criador, ele vem e começa a colocar suas artimanhas. O inimigo vem e começa a lançar suas modinhas satânicas na terra. Começa a usar pessoas para falar: isso aqui tá feio, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado, tira isso, que fica melhor, é bem mais bonito. Ele começa a usar palavras. Muitas pessoas não suportam ouvir palavras machucam e ferem na alma. O inimigo, ele usa de tudo para abater a fé daquela pessoa, principalmente aqueles que estão andando na santidade, na santificação do corpo, da alma e do espírito. O inimigo, ele não suporta ver um crente que anda na doutrina, que faz a vontade de Deus, que não faz a vontade dele aqui na terra, do inimigo aqui na terra. O inimigo, ele quer que nós, eu, você, meu irmão e minha irmã, venha fazer a vontade dele, tentando tirar o natural que Deus deixou. Nós somos imagem de Deus. Que coisa linda, perfeita. Nós somos perfeitos para Deus. Não importa se o irmão é moreno, se é loiro, se tem pele escura, se é baixo, alto, gordo, magro. Deus nos criou assim.
É assim que temos que ser. Nós não podemos tirar aquilo que Deus deixou. Se nós tirar aquilo que Deus deixou, estamos sendo mentirosas, estamos sendo ingrato pelo que Deus deixou em nós. O nosso corpo, minhas irmãs, é templo do Espírito Santo de Deus. E eu estou pedindo Deus graça, força, porque não é fácil para as irmãs, nem para os irmãos que estão andando na doutrina. Não é fácil você vestir uma roupa até o pulso, uma saia longa, começar a andar sem vaidade. Não é fácil. Somos reparados por vários lugares. Somos humilhados por nós sermos assim. Mas estamos aqui somente para agradar a Deus. Eu estava aqui pensando aqui sobre as sobrancelhas, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja Deus. Deus me fez assim. Deus me deixou assim. Eu não nasci com sobrancelhas feitas, fina, pintada. Eu não nasci assim. Eu nasci perfeita, natural, do jeito que Deus me deixou. Eu não nasci com o cabelo repicado de moda. Eu não nasci com a sobrancelha feita. Eu não nasci com a cara pintada. Não nasci com as unhas pintadas, eu nasci natural, perfeita aos olhos do Pai. Foi Deus que me criou assim, então eu tenho que ficar agradecida e feliz por Ele me amar do jeito que eu sou. Mas o mundo, meus irmãos, não nos ama do jeito que nós somos. As pessoas, minhas irmãs e meus irmãos, não vão amar nós do jeito que nós somos. São poucos que vão aceitar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir. Nem Jesus agradou o mundo, meus irmãos. Jesus, o Todo-Poderoso, nosso Jesus Santo, que veio aqui na terra, foi humilhado. Louvado seja Deus, foi traído. Louvado seja Deus, nem o Senhor agradou o mundo. Imagina nós, falhos, pecadores. Louvado seja Deus. Estava aqui pensando aqui comigo, sempre olho no espelho. A minha sobrancelha, meus irmãos, ela é grossa. Eu sofro por isso. Antes, minhas irmãs, quando eu não entendia a doutrina do Senhor, eu fazia, não porque eu queria, porque meu esposo queria que eu fizesse para ficar bonita. Eu ia lá e fazia. É dolorido para fazer a sobrancelha. Sei como é que as irmãs vaidosas aguentam arrancar um fio do teu corpo. Como é que elas aguentam? Porque é horroroso, dói, chega a sair lágrima nos olhos. E eu fazia porque era muito grossa. Até que eu comecei a entender que Deus não se agrada. A minha avó, ela começava a falar que não pode. Minha avó é católica, ela falava para mim assim, quando eu cresci com a minha avó, ela falava para mim assim que não pode rapar a sobrancelha, cortar o cabelo, pintar as unhas, porque naquele grande dia os gafanhotos vai comer. Aleluia, glória a Deus. E eu não dava aquele medo, eu não fazia essas coisas. Eu não tive vaidade. Eu fui ter vaidade depois que eu casei. Mas eu não entendia a palavra, eu não buscava na palavra, eu não entendia a doutrina, porque aonde eu congregava não prega a doutrina, não prega a verdade. Aonde eu congregava, essas portas largas, é um lugar que eles massageiam o ego das pessoas, deixa as pessoas com pecado escondido debaixo do tapete, deixa como está, do jeito que os demônios gostam. Louvado seja Deus. Mas quando você descobre a verdade na palavra, a palavra nos liberta. A palavra de Deus nos transforma. E o inimigo não está satisfeito com a verdade, com a palavra de Deus. Ele quer inverter, ele quer tirar a palavra de Deus, as partes que exorta, que corrige. O mundo fala que está pesado, essa doutrina é muito pesada, né? Não.
Doutrina não dói. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Quantos estão sendo enganados pelo Satanás? Quantos estão sendo enganados pelo inimigo? Usando vaidade, falando que não tem nada a ver não, pode usar isso, pode usar aquilo. E Deus não está se agradando destas coisas. Deus está vendo a imagem que Ele fez, o homem que Ele fez. É um homem que o Senhor fez, imagem e semelhança de Deus. Ele está invertendo tudo, Ele está tirando o natural do Senhor. Eles estão tirando o natural que Deus deixou. O inimigo não está satisfeito porque ele é invejoso. E ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir muitos e levar para o abismo junto com ele. Louvado seja Deus. Quantas irmãs estão sendo enganadas com esse espírito da Jezabel. Tocando no teu corpo, precioso para o Senhor, tocando no teu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Muitos estão fazendo a tua sobrancelha, colocando rena, pintando, colocando pince no teu corpo, furando, machucando o templo do Senhor. E o Espírito Santo, ele chora, ele geme, ele fica triste ao ver o que o homem está fazendo com o natural de Deus. O que o inimigo ele está fazendo? Ele está fazendo de tudo para tirar o natural que Deus deixou naquela pessoa, naquela alma. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. E eu comecei aqui a falar, Senhor, meu Deus, me dá graça, me dá força, porque não é fácil você ver olhares olhando para você com desprezo. Meus irmãos, quando você vê pessoas olhando, pessoas que você ama, te humilhando, te criticando, botando defeito. No começo eu chorava, mas eu começo a pedir, Deus, me dá graça. Prepara o meu lombo para que eu venha suportar tudo, papai. Glória a Deus, aleluia. Eu comecei a orar ao Senhor. E eu fiquei observando, minha sobrancelha é grossa, mas eu falei, Deus, o Senhor me deixou assim. O Senhor me libertou da vaidade, da pouca vaidade que eu tinha. O Senhor me libertou pela glória de Deus. E eu me sinto tão bem, mas eu sou criticada. Todo aquele servo, aquela serva que busca o Senhor de verdade, que busca a santificação do corpo e da alma e do espírito, é perseguido pelo inimigo. É perseguido por andar na verdade, por falar a verdade. É pecado. Modificar o tempo do Espírito Santo de Deus é pecado. Tirar a sobrancelha, fazer. Louvado seja Deus, é pecado. O homem e a mulher, ele não pode tirar aquilo que Deus deixou. Se Deus deixou isso aí é porque tem um propósito. Se Deus deixou aquele pelinho ali é porque Deus tem um propósito. Deus sabe por que colocou ele ali. E por que tem que tirar? O homem está sendo enganado pelo inimigo. Colocando instrumentos de vaidade na terra. Estão fabricando coisas, instrumentos cada mais avançados para a pessoa andar na vaidade, para a pessoa fazer cirurgia plástica, para ficar mais jovem, ficar mais novo. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele está vendo tudo, está contemplando tudo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, só o Senhor é Deus. Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. 2 João, capítulo 9. Meus irmãos e minhas irmãs, não tente tocar no teu corpo. Não tire nada que Deus deixou e não coloque nada que Deus não deixou. Não adianta você querer rapar os pelos do teu corpo, tirar. Se foi Deus que deixou aquele pelinho ali. Se foi Deus que deixou, por que vai tirar? Ah, mas está muito grande, isso é feio, é isso, é nojento. Não, não é não.
Ore antes de fazer. Pede a Deus direção, ore antes de tirar aquele pelo. Ore a Deus antes de fazer uma sobrancelha. Pergunte a Deus, Deus, isso te agrada? Te agrada eu fazer isso? O Senhor se agrada? É certo? É pecado? Que Deus vai te mostrar. Não seja enganada por Satanás, não. Não deixe que o inimigo venha te enganar, não. Porque é isso que ele quer. Que você venha limpar o teu corpo. Venha se depilar. É isso que o inimigo quer, que você venha tirar a tua sobrancelha. Para fazer você ficar bonita para o mundo. Mas para Deus você está ficando feia. Muitas varoas, muitas servas de Deus, muitos servos do Senhor está na vaidade, achando que está agradando a Deus. Isso é higiene, é limpeza. O que limpa a sujeira é sabonete e água. É água e sabão que tira a sujeira. Pelo no corpo não é sujeira, foi Deus que deixou esse pelo aí. Glória a Deus, é pecado, a depilação é pecado. Não podemos tirar os pelos do nosso corpo, porque foi Deus que deixou. Quantos estão modificando o templo do Espírito Santo, afastando o Espírito Santo, e quando vem a prova, as lutas, e pergunta por que eu estou passando por isso, por quê? Porque o Espírito Santo está afastando. Quanto mais você se suja no pecado, quanto mais você se aprofunda no pecado, mais o Espírito Santo vai afastando de ti, porque Ele é santo. Ele não vai ficar no lugar sujo, de sujeira, no meio da sujeira, não. O Espírito Santo não vai ficar no meio da sujeira, não. Ele vai se afastar de ti, porque você está entrando na vaidade. Vaidade é pecado. É pecado. Minhas irmãs e meus irmãos, não toquem suas sobrancelhas. O que Deus fez é perfeito. Nós somos perfeitos para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quantos está, não só mulher não, o homem também está vaidoso, está fazendo sobrancelha, está fazendo moda nos seus cabelos, achando que está bonito, mas está feio para Jesus. Bonito, a vaidade é bonito para o inimigo, para as trevas, mas para Deus a vaidade é podridão, fede, o pecado fede. E temos que nos arrepender, largar a vaidade, largar a lascívia, estas roupas coladinhas no corpo, trazendo lascívia, fazendo o irmão pecar, fazendo a irmãzinha que está na doutrina pecar, porque ela está vendo a irmãzinha ali toda bonitona, arrumada para o mundo, achando que está agradando a Deus, mas não está. A irmãzinha pega e cai. A irmãzinha, não vou ficar aqui nesse jeito, não, vou lá e começa a fazer a sobrancelha, começa a usar uma roupinha colada, achando que Deus está se agradando, e Deus não está. Deus não está. O Espírito Santo não vai habitar no corpo sujo, cheio de lascívia, cheio de pecado. Trate-se de se consertar na presença do Senhor. Largue essas práticas de fazer o cabelo, de esticar o cabelo. Puxa de cá, puxa de lá, moda de cá. Achando que está agradando a Deus, não está não, minha irmã. Se você está escovando o teu cabelo achando que está bonita para Deus, não está não, porque você está tirando o natural que Deus deixou. Se o teu cabelo é cacheado, deixa ele cacheado. Se é liso, deixa liso. Aceite do jeito que você é. Esteja para agradar somente a Deus, não o homem. Nós não temos que agradar o homem. O homem ele não tem o poder para nada. Somente Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Quando Deus nos criou, meus irmãos, também esperava que admirássemos sua obra. Porque é obra perfeita, porque nós fomos feitos pelas mãos de Deus. A mão do Senhor, nós fomos feitos pela mão do Senhor, e nós temos que admirar, temos que ficar felizes, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Mas será que estamos sendo imagem e semelhança do Senhor? Porque o Senhor ele é perfeito, Ele é santo. O Senhor é perfeito, Ele é santo, Ele é puro. Não tem vaidade. Louvado seja Deus.
Ele foi tão detalhista, tão perfeccionista, tão artista. Tudo em nós foi modelado nas mãos do Senhor com muito amor, muito amor. E ainda tivemos a honra de ser criados em imagem e semelhança do próprio Deus, pelas mãos dele mesmo. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou o homem à imagem. E o homem e a mulher, assim Deus os fez. Para quê? Temos que ficar tirando o natural de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos aqui para fazer a vontade de Deus, obedecer à voz de Deus. Na palavra, é a palavra de Deus que está falando, é pecado sim. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, nós temos que nos santificar, porque sem a santidade ninguém vai ver a Cristo não. Ninguém vai subir lá no céu de qualquer jeito não. Todo na vaidade, no pecado não. Temos que tirar a nossa sujeira do nosso corpo, pedir a Deus, Senhor, onde é que eu estou errando, onde é que está a minha falha? Isso aqui está te agradando, esta roupa está te agradando, esse sapato está te agradando. Temos que pedir a Deus. Colocar nossa boca no pó, nos humilhar perante a face do Senhor e pedir misericórdia. Louvado seja Deus. E o inimigo, ele faz de tudo. Ele faz de tudo. Ele insiste, vai insistindo ali, ó. E começa para ver se a gente entra na vaidade. Só o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder para repreender esse espírito da Jezabel. Cai por terra em nome de Jesus. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. E temos que estar perfeito para Cristo. Quando o Senhor voltar, levar a tua igreja no juízo final, no julgamento. No julgamento, nós vamos estar lá, vamos estar diante do Senhor. E Deus vai julgar. E quando Deus vê aquela irmã, aquele irmão, todo diferente, Ele não vai nem conhecer. Claro que Ele vai conhecer, porque Ele que nos criou. Mas Ele vai perguntar, cadê o teu cabelo natural? Cadê o teu cabelo cacheado? Cadê o teu cabelo moreno? Porque está loiro? Cadê teu cabelo que estava comprido, agora está curto? Ele vai perguntar, cadê a tua sobrancelha perfeita e por que está pintada? Ele vai perguntar, cadê? E nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos aqui na terra. Todo pecado que nós fazemos aqui, nós vamos dar conta diante do Senhor. O Senhor, Ele vai nos julgar, Ele vai perguntar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é sério. A nossa salvação é algo precioso. É algo tão precioso para o Senhor. E o inimigo, ele está fazendo de tudo, meus irmãos, para abater a fé das irmãs. Aquelas irmãzinhas que estão na doutrina. Aquela irmãzinha que está ali na simplicidade, na humildade, perseverando na doutrina. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos não estão valorizando o que Deus deixou. Oh, meu Pai, tem de misericórdia, Senhor. Perdoai, meu Deus, os meus pecados. Perdoai, Senhor, pelas coisas que eu fiz, pelas vaidades. Minhas irmãs, o meu cabelo era tão lindo, tão perfeito. E antes eu não conhecia a palavra e eu escovava, não sabia, eu cortava as pontas. Mas foi no tempo da ignorância. Mas um dia, quando eu aceitei Jesus, mesmo assim eu ainda continuava a fazer, porque o meu esposo insistia. Ah, tá feio. Ah, seu cabelo tá todo feio. Tá parecendo um sei lá o quê. Essa sobrancelha aí tá muito grossa, parecendo um machão. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil você ser criticada.
Ser como se fosse um monstro dentro de casa. Louvado seja Deus, não é fácil. Louvado seja Deus, só o Senhor para nos dar graça. Só o Senhor para nos dar força, para nós que nós venhamos suportar que essas palavras que o inimigo sopra na boca dessas pessoas, para tentar bater nossa fé, para tentar fazer nós largar a doutrina, entrar na vaidade, que essas palavras venham cair por terra. Essas palavras de desânimo, de derrota. Essas palavras que falam que você tá feia, você tá parecendo uma quadrada, uma velha. Que essas palavras venham cair por terra. Que Deus venha nos dar graça. Isso faz parte. Isso faz parte, meus irmãos. A perseguição, isso faz parte também. Temos que agradecer a Deus por tudo isso, por nós estar passando por isso. Porque o inimigo, meus irmãos, ele não gosta de crente que anda na doutrina. Ele não gosta de crente que ora, que jejua, que se consagra, que se separa, que não faz a vontade dele. O inimigo, ele fica furioso. Mas aqueles que estão lá no mundão, aqueles que estão dentro da igreja, na porta larga, fazendo o teu corpo o que bem quer, modificando, tirando, colocando, já és dele. Porque está fazendo a vontade dele, isso aí não incomoda mais não. Não incomoda o inimigo não, essas pessoas aí que estão na vaidade não. Essas pessoas que estão com os olhos na televisão, no futebol, nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Essas pessoas que estão aí, usando o teu corpo na vaidade, na lascívia. O inimigo não incomoda não. Está fazendo a vontade dele. O que incomoda o inimigo é aquele crente humilde, de bom coração, que teme a Deus, que faz a vontade de Deus e não a vontade do homem do mundo. Louvado seja Deus. E eu falo, não vou tirar nada do meu corpo, porque foi Deus que deixou assim e eu conheço a verdade, eu sei que é pecado. Ah, é só limpeza, só limpar aí, tirar o excesso. Não, eu não posso. Não é assim, não é bem assim. Eu sabendo que é pecado e fazer, eu estaria me condenando, eu posso estar perdendo minha salvação. Sabendo que é pecado e continuar fazendo erro. Sabendo que essas roupas rachadas é pecado, eu continuar vestindo. Fazendo o homem pecar. Além de eu estar pecando com a roupa colada, fazendo o próximo, o irmão, a irmã pecar também por estar me desejando, isso é errado, não pode. A mulher tem que tapar teu corpo. A mulher tem que tapar teu corpo. O homem também tem que tapar teu corpo. Porque é templo do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado, exaltado és o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que ser imitador de Cristo. Nós temos que ser imitador de Cristo, não do homem. Louvado seja Deus. Em Romanos, louvado seja Deus, Romanos 1, versículo 23, está escrito: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Louvado seja Deus. E mudaram, meus irmãos, a glória de Deus, o natural de Deus. Mudaram, e muitos. O natural de Deus não existe em muitas pessoas. Não dá mais nem para conhecer mais a pessoa, o natural daquela pessoa. De tão mudado que está. A vaidade, o pecado da vaidade está matando muito, enfraquecendo muito espiritualmente. Louvado seja Deus. As pessoas estão preocupadas com a aparência. Com a aparência do teu corpo, para ver como é que as pessoas vão olhar. Estão fazendo o teu corpo um instrumento como se fosse uma carne no açougue, onde pessoas compram carne para comer.
para matar a fome. As pessoas estão fazendo o teu corpo como se fosse uma carne no açougue, está vendendo o teu corpo, está prostituindo o teu corpo, mudando o natural, a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem, corruptível, imagem do mundo, imagem de coisas detestáveis aos olhos do Pai. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele fica triste. O Espírito Santo de Deus, ele chora ao ver o homem, a mulher, mudar o natural perfeito que Deus deixou, e colocar aquilo que não é de Deus, e colocar aquilo que é das trevas no teu corpo. Quando começamos a colocar as coisas do mundo no nosso corpo, o Espírito Santo, ele afasta de nós. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é templo, morada do Espírito Santo de Deus. E temos que estar preparado. Temos que estar preparado para a volta do Senhor. Temos que estar já preparado. Louvado seja Deus. Andar na palavra, andar na doutrina, a doutrina santa do corpo, da alma e do espírito. Louvado seja Deus. Amém, Jesus.